Olá, boa noite. Integrantes do Ministério Público Estadual e Federal do Espírito Santo vão apurar o vazamento de informações sigilosas de uma criança de 10 anos que engravidou depois de sofrer um estupro. A menina teve a gestação interrompida no Recife e passa bem. O governo do Espírito Santo enviou a criança para Pernambuco depois que ela teve o direito ao aborto negado no Hospital das Clínicas, em Vitória. A equipe médica alegou não possuir protocolo específico para realizar o método por conta do estágio avançado da gestação. Baseado nisso, então houve a negativa do abortamento legal por não termos condições técnicas, capacidade técnica, o hospital, para conduzir uma antecipação de parto. Políticos ligados a grupos religiosos se manifestaram contra a interrupção da gestação. Houve também um ato de apoio ao direito da criança e a favor do cumprimento da decisão judicial. A gravidez veio à tona no dia 7 de agosto, quando ela foi levada para um hospital na cidade de São Mateus, no interior do Espírito Santo. Ela se queixava de fortes dores no estômago. Lá, ela revelou que era estuprada pelo tio desde os 6 anos e que não contou porque era ameaçada. Hoje, o suspeito tem 33 anos. A Polícia Civil do Estado criou uma força-tarefa para prender o suspeito. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, ele já tinha envolvimento em outros crimes. Ele tem uma personalidade perversa, ele é um psicopata, né? Ele já responde por tráfico ilícito de entorpecentes e também por porte ilegal de arma. Um homem morreu depois de invadir o 4º comando da PM em São Paulo. O rapaz, de 27 anos, tinha no bolso uma carta de despedida e agradecimento a quem atirasse contra ele. O homem que aparece nesta moto é Jonatas de Santana da Silva, de 27 anos. Ele entra no comando com uma arma na mão. O caso foi no domingo. Segundo a polícia, ele tentou atacar um PM e foi atingido com 2 tiros e morreu. O homem carregava uma carta. Na mensagem, ele escreveu o seguinte... Abre aspas, obrigado, policial. Hoje eu só queria morrer, mas não posso cometer suicídio. Precisava de suas balas. Essa carta servirá para provar que o senhor agiu em legítima defesa. E finalizou com um recado à família. Apesar de não falar com vocês, eu jamais os esquecerei. Nunca mais nos veremos. A investigação apontou que a arma usada na invasão era de brinquedo. Segundo a família, o homem não tinha sinais de depressão, mas estava desesperado por não conseguir uma oportunidade de trabalho durante a pandemia. Um caminhão foi atingido e arrastado por um trem no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O momento do acidente foi registrado. O veículo, que é um bitrem, não conseguiu atravessar ali o trilho a tempo e foi atingido e arrastado pela locomotiva até conseguir parar. Apesar da gravidade dessa batida aí, do susto também, ninguém ficou ferido. Em Contagem, Minas Gerais, a Polícia Civil concluiu que a causa da morte de um bebê encontrado em uma lixeira de um hipermercado foi asfixia. De acordo com as investigações, a mãe de 29 anos cometeu o crime. Ela foi presa em casa. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher chega ao banheiro com uma bolsa grande. Em depoimento, ela afirmou que o motivo do crime seria o fato da criança ser fruto de uma relação extraconjugal. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a Polícia Militar resgatou 60 gatos em condição de abandono dentro de uma casa. Vizinhos fizeram a denúncia. No local havia ração espalhada pelo chão, misturada com insetos e fezes dos próprios animais. Alguns estavam feridos. Segundo a vizinhança, o dono da casa se mudou para Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, e os gatos ficaram sozinhos. O caso foi registrado como abuso a animais na delegacia da região. Um policial militar foi executado a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro. Essas imagens mostram o PM conversando com alguém que está dentro do carro. Quando ele se afasta, um homem sai do veículo e atira. Mesmo caído, o policial reage e dispara contra o criminoso. Do carro, sai um segundo bandido também armado. Ferido, o PM consegue se levantar. Silvio Fontes, de 42 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Os criminosos Ailton Gomes Pereira e Tiago Braz de Oliveira foram presos em flagrante. A polícia investiga se os 3 tinham ligação com a milícia.
Os funcionários dos Correios entraram em greve agora, à noite, já anunciaram por tempo indeterminado. Segundo o sindicato da categoria, não houve acordo em relação à proposta de reajuste salarial que eles fizeram e esses trabalhadores também são contra a privatização da empresa e reclamam de negligência com a saúde dos funcionários agora, durante a pandemia. Os Correios confirmaram estar cientes já do estado de greve no Amapá, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e também alguns municípios de São Paulo. Vamos falar do balanço diário de casos do novo coronavírus aqui no país? O Brasil atingiu nesta segunda-feira o número de 2.478.494 recuperados da Covid-19. Mais de 770 mil pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes já chega a 108.536, segundo o Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella decidiu que casas de eventos, cinemas e teatros vão continuar fechados. O objetivo, segundo o prefeito, é avaliar os impactos da abertura dos pontos turísticos nos casos de Covid-19 antes de liberar outros estabelecimentos. A sexta e última fase do plano de flexibilização do isolamento social no município começaria a valer no domingo e foi adiada por recomendação do comitê científico que monitora os indicadores da doença na cidade. A permanência de banhistas na areia das praias também segue proibida. Apenas o mergulho no mar está liberado. Marcelo Crivella fez um apelo aos jovens que, segundo ele, são os que mais estão descumprindo os protocolos de segurança e se expondo à doença. Peço a eles, nós estamos tão perto de uma vacina, que se contenham, que mantenham as regras, repito, evitar aglomerações, lavar constantemente as mãos e usar a máscara. Você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! Olha só, o Ministério da Educação anunciou que vai disponibilizar internet grátis para alunos de baixa renda de universidades e institutos federais. O objetivo é que eles possam acompanhar as aulas online. O MEC informou que a burocracia acabou atrasando muito a liberação do recurso, só que a medida deve beneficiar 400 mil estudantes com renda mensal menor que meio salário mínimo. A meta é estender também o programa para 900 mil alunos. O investimento será de pelo menos 25 milhões de reais. Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, foi condenado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. É a primeira condenação dele na Lava Jato. A sentença está relacionada à Operação Maracata, que investiga transações financeiras para lavar dinheiro em contrabando de esmeraldas. Segundo a decisão, Messer não poderá recorrer em liberdade. Na última quarta, a Justiça Federal do Rio homologou o acordo de delação premiada com o doleiro e determinou que ele devolva R$1 bilhão aos cofres públicos. O Ministério da Economia sofreu mais uma baixa nesta segunda-feira. Vladimir Koulteles, subsecretário de Política Macroeconômica, decidiu deixar o cargo. Segundo Teles, a saída foi motivada por questões pessoais. Ele deixará Brasília e retornará a São Paulo, onde dá aulas de economia. Na semana passada, também deixaram a pasta os secretários especiais de Desestatização, Salim Matar, e Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel. Foi suspensa nessa noite a tramitação de 2 processos no Conselho Nacional do Ministério Público contra o procurador Deltan Dallagnol. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Os autores das ações são a senadora Cátia Abreu e o senador Renan Calheiros. Eles pedem que Dallagnol seja removido do posto de coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Os casos seriam avaliados nesta terça-feira, mas o decano do STF considerou que é preciso respeitar o processo legal antes de impor qualquer sanção e faltam elementos de provas substanciais.
Eduardo Sacha entrou em acordo com o Santos e vai retirar uma ação trabalhista contra o clube por atrasos no pagamento de FGTS, direito de imagens e redução salarial de 70%. Com o caminho livre, Sacha assinou nesta segunda com o Atlético Mineiro por 4 temporadas. No caminho inverso, Juan Casares negocia com o Peixe, já que está fora dos planos de Jorge Sampaoli. O lateral direito Rafinha se despediu oficialmente do Flamengo. Antes da entrevista coletiva começar, Gabigol entrou com garrafas de isotônico na mão para brincar com um amigo que foi alvo de chacotas nas redes sociais. Felipe Luiz fez uma transmissão ao vivo e também brincou na despedida. Emocionado, Rafinha comentou sobre a passagem pelo rubro-negro e a liderança no grupo. Eu tenho esse espírito de liderança, que é uma coisa natural, e eu lutei muito em todo momento para que o nosso grupo fosse fechado, né? Então eu coloquei algumas regras que acho que muitos alguns gostavam, outros não gostavam, mas eu sempre procurava juntar o time